Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade a uma série de palestras que começamos esse ano sobre o Pentateuco Espírita. E o segundo livro da codificação é o livro dos Médiuns. E nada melhor para começar um estudo sobre o livro dos Médiuns do que uma mensagem ditada por Emmanuel para todos nós, através das mãos de Chico Xavier. Diz Emmanuel: sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Revela a glória da natureza. Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, é indispensável que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água, pode nascer em qualquer parte. Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. Desponta aqui, ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e possibilidades assombrosas. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardecianas, que nos traçam o seguro caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho simples e puro, a fim de que mediunidade e médiuns se coloquem realmente a serviço da sublimação espiritual. Belíssima mensagem. Dá o tema, dá o tom para o estudo do livro dos Médiuns. E só para quebrar um pouquinho o clima da palestra, o roteiro, a Rob descobriu esse videozinho preparado por um grupo de estudos de um centro espírita de Blumenau, Santa Catarina, que é justamente sobre o livro dos Médiuns. Muito bonito, e nós vamos tocar para vocês. Eu acho. Do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. Agora pela voz, pela caneta,
Legal, né? Allan Kardec lembra aqui o Zé Bonitinho, mas não tem nada a ver, né? Então, qual a importância do Espiritismo? É a terceira revelação de Deus para a humanidade. Alguém aqui está tomando conhecimento da doutrina espírita pela primeira vez? Não, né? Então tá bom. Então a gente pode passar rápido nisso aqui. Uma outra vez que a gente fez essa palestra, haviam pessoas que não conheciam a doutrina espírita. E às vezes é importante que a pessoa responsável pela condução de uma palestra, que tenha em mente que a audiência não necessariamente é constituída de pessoas que conhecem a doutrina. Às vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez e os princípios da doutrina precisam ser explicados. Então, a importância do Espiritismo também é uma base moral, científica e filosófica para a renovação do planeta e fortalecimento das religiões. Fortalecimento das religiões no sentido de que a doutrina espírita, por poder positivar a questão da vida além da vida, da imortalidade da alma, a doutrina espírita vem então como coadjuvante para as religiões de uma maneira geral, por justamente consubstanciar para elas aquilo que ficava, digamos assim, no campo das hipóteses, das possibilidades, no campo do misticismo, que era a sobrevivência da alma. Hoje, com a ciência espírita, as outras religiões tenderão um dia a poder se beneficiar dessa ideia do conceito da vida além da vida. Validação da transcendência humana, que é justamente a questão de que a vida continua. E é o elo de ligação entre a fé e a razão, a questão da justiça divina. A doutrina espírita, por justamente poder permitir aos seus profitentes a indagação de todas as questões da religiosidade, da nossa questão da vida além da vida, ela justamente permite que um conceito maior de entendimento mais profundo seja exposto a todas as pessoas, porque então elas podem aliar já a sua fé a uma compreensão mais profunda dos fenômenos que envolvem a desencarnação. E a vida, então, sob o âmbito, sob a ótica da reencarnação e da imortalidade da alma, a vida passa a ser, e a justiça divina passa a ser muito mais coerente. Nós passamos a compreender todas as coisas que acontecem conosco e passamos a aceitar equilibradamente a justiça de Deus em todas as coisas que nos envolvem. Então, quais são os principais postulados da doutrina espírita? Primeiro, Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A imortalidade da alma, que já falamos. A reencarnação e a lei de causa e efeito. Importante, né? A gente fala de reencarnação e lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que acontece e rege os nossos destinos o tempo todo. E não precisamos remontar a vidas pretéritas. Aqui e agora, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas realizações das nossas profissões, nas nossas formações, nos nossos relacionamentos pessoais, em tudo funciona a lei de causa e efeito. E é interessante porque a lei de causa e efeito é tão poderosa que ela hoje serve, inclusive, como um instrumento muito utilizado pelos psicoterapeutas, pelos gurus na área da administração, do business, do empreendedorismo. Por quê? Por que a lei da causa e efeito é tão importante? Por que a gente poderia parar tudo aqui e fazer só uma preleção sobre lei de causa e efeito? Que é uma questão de causalidade que a doutrina espírita trouxe para o âmbito da religiosidade, que não havia antes. A doutrina espírita traz um enriquecimento para a humanidade fantástico. E um dos maiores méritos da doutrina espírita está em inserir no nosso contexto existencial a lei de causa e efeito, em que nada acontece aqui conosco sem que haja uma causa precedente e que, portanto, nós não somos vítimas da criação.
Nós não somos vítimas existenciais, ao contrário. Nós somos agentes ativos, proativos, arquitetos e executores das nossas próprias vivências. E a lei de causa e efeito, então, prevalece e nos mostra que se nós nos conduzirmos por um determinado caminho, vamos obter determinados resultados. Se não nos conduzirmos, não vamos obter nenhum resultado. Ou seja, aquele que semeia, ele colhe. E aquele que não semeia, não colhe. E então passamos a compreender que a nossa vida é um sistema natural. E dentro desse sistema natural nós não conseguimos enganar. Nós não conseguimos escamotear, nós não conseguimos burlar. É a natureza. Não adianta o lavrador sentar lá na casa da fazenda e tentar dizer assim, acho que eu vou enganar a natureza, eu vou fingir que vou semear e depois vai chover e vamos ver se vai sair aí uma boa colheita. Não vai funcionar, concordam? Né? Então é preciso que haja semeadura. Então, uma máxima da doutrina espírita, que todo mundo conhece, a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. Comunicabilidade entre vivos e mortos, leis morais como lei natural, que estávamos falando agora, homem como ser ternário, é a questão do espírito, perispírito e matéria, em que isso explica a questão da comunicabilidade entre vivos e mortos, essa nossa constituição ternária, e o céu e inferno como estados da alma, também é um outro postulado da doutrina espírita, que outras religiões já começam a absorver também, naturalmente. A perfectibilidade relativa dos espíritos, ou seja, todos nós e cada um de nós podemos e devemos evoluir e crescer e aprender. E a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, o universo todo tem uma razão de ser. E nós, através da ideia da perfectibilidade relativa dos espíritos, entendemos que existe uma meta a atingir. Nós temos uma razão de estar aqui, nós temos um objetivo, nós temos um motivo. Não estamos aqui de passagem sem uma razão de ser. Então, por que falar do Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns, na verdade, ele se insere no contexto da codificação como o segundo livro. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que tem o contexto geral, a explicação de toda a doutrina espírita. É a síntese. Depois nós temos o Livro dos Médiuns, em 1861, como desdobramento da sua segunda parte, e assim por diante, respectivamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses 5 livros constituem o Pentateuco Espírita. E por que é importante para nós espíritas estudarmos e conhecermos o Pentateuco Espírita? É importante porque a doutrina espírita, ela não constitui, não tem seminários. Não existem professores, doutores, mestres de espiritismo constituídos em um local a ensinar, a formar médium júnior, médium sênior, médium doutor. Não existe isso. Então a doutrina espírita é toda constituída de voluntários que procuram, através do estudo, o conhecimento mais profundo das propostas doutrinárias e, por conseguinte, os centros espíritas conseguem se formar aqui, ali e acolá. E o corpo doutrinário, o conhecimento profundo da doutrina, está aqui na codificação. E podemos supor e imaginar que a codificação ela vai ser hoje útil, mas também vai ser daqui a 100, daqui a 200, daqui a 300 anos, a codificação vai continuar sendo útil para a formação dos centros espíritas. A doutrina espírita ela tem uma dinâmica, mas não podemos esquecer que essa dinâmica ela se alicerça em cima do Pentateuco Espírita. E nós, como, digamos assim, propagadores da doutrina, estamos dando o nosso contributo para a terceira revelação de Deus para os homens. O nosso papel seria de humildemente buscar
absorver esse conhecimento e passar adiante para que os nossos irmãos futuros possam realizar trabalhos como esse que está sendo realizado aqui nessa casa. E para que isso possa acontecer, é essa respeitosa reverência ao Pentateuco e aos seus postulados, de maneira que nós possamos manter uma proposta de crescimento da doutrina espírita coerente e harmoniosa entre as partes. Então, por que o livro dos médiuns é importante? Quando eu me propus a fazer essa palestra sobre o livro dos médiuns, a primeira coisa que eu pensei comigo mesmo, eu falei, puxa vida, que fria, hein? Eu pensei sim, sério. Falei, porque é tão árido, né? Vai ser tão árido, vai ser uma palestra tão difícil, né? Porque, enfim, o livro dos médiuns, confesso a vocês, já me intimidou no passado, né? Mas quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei absolutamente encantado com o livro. Eu achava, como muitos de nós achamos, ok? Eu li o livro dos Espíritos, eu não preciso de ler mais nada, né? Muitos de nós achamos isso. Mas, na verdade, quando Kardec escreve o livro dos médiuns, ele desdobra realmente, ele amplia, ele aprofunda, ele tem novas nuances que não estavam lá exaradas no livro dos Espíritos. São muitas coisas novas que tem ali no livro dos médiuns, e eu escolhi particularmente para a nossa palestra de hoje um tema que eu sei que é um tema que diz respeito a todos. Há um engano também muito comum de acharmos que o livro dos médiuns é só para os médiuns. Vamos falar sobre isso. E o livro dos médiuns, então, ele estabelece método. Por que é importante estabelecer o método? Porque a doutrina espírita ela tem essa dinâmica, e essa dinâmica da doutrina espírita é oriunda do quê? Essa dinâmica da doutrina ela é oriunda justamente dessa comunicação que nós temos com os planos superiores, com os espíritos desencarnados. A doutrina espírita, como vocês devem saber, como foi aqui o nosso videozinho, ela foi toda codificada por Kardec, mas por instrução dos espíritos superiores sob o comando de Jesus. Então, esse link, essa ligação entre a humanidade e os espíritos superiores que nos guiam, ela é fundamental. E esse processo se dá através do quê? Do quê? Do quê? Do quê? Dos médiuns. Isso, muito obrigado aí, minha irmã. Se dá através dos médiuns. Não é isso? Não temos, então, a mediunidade com esse aspecto tão fundamental dentro da proposta da codificação espírita? E aonde que na codificação espírita, da doutrina espírita que nós abraçamos, aonde que nós temos uma metodologia na mediunidade? Aqui, no livro dos médiuns. Estabelece método. E metodologia é a capacidade que nós temos de realizar muito mais com muito menos recursos. Metodologia permite ao médico mais medíocre da atualidade a realizar prodígios que nem o mais hábil, mais capaz dos médicos há 200, 300 anos atrás era capaz de fazer. Isso é metodologia, é o conhecimento agregado, é o conhecimento acumulado, estruturado, organizado e disponibilizado para as pessoas. Então, o livro dos médiuns estabelece método, define limites, previne equívocos e alerta sobre dificuldades, porque nem tudo é um passeio no parque. Define um vocabulário, o vocabulário espírita está lá no livro dos médiuns. Interessante, né? Vai lá que tem lá um dicionário. Por quê? Porque era uma nova ciência. Então era preciso que estabelecesse um vocabulário para isso. Combate a ignorância fenomenológica. Então, quando Kardec começa a auscultar todos os fenômenos da mediunidade, ele lança luz sobre uma série de mitos e de questões que antes
ficavam no âmbito do imaginário e agora saem do imaginário, do fantasioso e entram no mundo do racional, da razão, para que se possa colocar uma sonda ali, pesquisar e retirar dali tudo aquilo que a ciência possa retirar, com o uso do nosso racional, da nossa capacidade de avaliação e análise. Desmistifica a mediunidade, muito importante, porque há uma ignorância muito forte por parte das pessoas com relação ao que é o médium, o que é o fenômeno mediúnico e tudo mais, e em que são criaturas diferentes e aquela coisa toda. O livro dos médiuns é ótimo no sentido de acabar com os mitos, desmistificar totalmente o assunto. E por isso coloca a mediunidade, e não só a mediunidade, a questão da nossa transcendência no âmbito das coisas cotidianas que podem e devem ser estudadas e analisadas. O livro dos médiuns, justamente dentro de uma proposição evangélica, que é a proposição da doutrina espírita, ele enobrece a mediunidade, enobrece a proposta mediúnica. E conforme eu estava conversando outro dia com a Rob sobre como é esse processo de convencimento das pessoas, como é que as pessoas se tornam adeptas da doutrina, como é que as pessoas se sensibilizam, se emocionam, querem saber mais pela doutrina? É pelo fenômeno ou é pela compreensão intelectual das questões? O que vocês acham? Pois é, a maior parte de nós achamos que é pelo fenômeno, mas na verdade não é assim, é ao contrário. Primeiro, a pessoa se sensibiliza pela racionalização daquilo que está proposto no livro dos Espíritos, a proposta espírita. Uma vez você compreendeu e achou muito razoável, o fenômeno vem e consubstancia aquilo que a tua mente já havia, digamos assim, se predisposto a aceitar. O fenômeno, se ele vier a priori, ele entra como um elemento de incredulidade na maioria das vezes. As pessoas acham, isso aqui é um embuste, a pessoa fez isso, aquilo, o outro, foi influência, foi um rádio, foi um microfone, foi isso. As pessoas procuram ver tudo aquilo que possa negar o fenômeno se ele é observado. Se ela veio racionalmente preparada para entender aquele fenômeno, o fenômeno então vem e torna-se um fator a mais na compreensão da doutrina, na aceitação da doutrina. Isso está lá no livro, esse comentário está lá no livro dos médiuns. E a quem se destina o livro dos médiuns? Aos médiuns, aos indivíduos com predisposições mediúnicas, aos interessados na comunicação, aos estudiosos, aos dirigentes, aos autores. Tem uma palavrinha nova aqui, os blogueiros, olha que coisa interessante. Os blogueiros, os espíritas. Agora, eu queria fazer uma observação interessante sobre esse último grupo aqui, porque nós vamos entrar agora num capítulo específico do livro dos médiuns, que diz respeito das obsessões, é o capítulo 23 da segunda parte, em que esse terceiro grupo aqui é os profissionais da área da saúde mental que admitam a existência da influência dos espíritos na conduta humana. Esse também é um dos grandes marcos da doutrina espírita para a humanidade. É a questão da saúde mental dos indivíduos. O processo de intercâmbio, de interrelacionamento entre nós, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados. Como é que isso se dá, particularmente no caso das obsessões? Isso é esmiuçado aqui por Kardec no livro dos médiuns. E aquele que milita na área da mente humana pode, com esse conhecimento, se tornar muito mais eficaz no auxílio dos nossos irmãos com necessidades nesse campo. E também serve porque, como todos nós somos
médiums de uma maneira geral, não somos médiums ostensivos, nem todos nós, mas todos nós temos mediunidade no sentido de que todos nós recebemos influenciação dos espíritos. E sob esse aspecto, nós podemos compreender como é importante estudar, analisar e termos maiores habilidades no que diz respeito a como essa influenciação se dá, quando é que ela é positiva, quando é que ela não é tão positiva assim, e como é que nós podemos conviver com essas influências de forma salutar. Então, entramos especificamente na parte 2ª, capítulo 23, da obsessão. Então, as obsessões, vamos fazer uma pequena parada aqui. As obsessões, elas podem ser entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e entre desencarnados e encarnados. Compreenderam? Tá. Particularmente, nós vamos agora falar da obsessão no ponto de vista do nosso irmãozinho desencarnado e nós aqui encarnados. Tá? Obsessão é toda influenciação perversa, negativa, que alguém causa sobre alguém. No estudo da noite, nós estamos falando de um desencarnado influenciando um encarnado. Um capítulo específico do Livro dos Médiuns. Ok? Esse processo, ele é muito importante. Ele é importante e a primeira das obsessões, que é a simples, ela não é tão relevante assim, mas devemos saber que ela existe. Vamos falar depois sobre as causas e os meios de combater as obsessões. Características gerais. Vale para todos os médiuns, ostensivos ou não, para todos nós. Obsessores encarnados e desencarnados, já falamos sobre isso. É o domínio de certas pessoas, também já falamos sobre isso. Domínio dos espíritos sobre certas pessoas. Ah, sim, um comentário interessante. Obsessão só faz sentido quando é um espírito inferior. Nenhum espírito superior causa obsessão. Olha, eu tenho um obsessor que é um espírito de altíssimo nível. Não dá para se gabar, entendeu? Não funciona, tá bom? Bons espíritos nunca causam constrangimento. Variam em grau e natureza dos efeitos. A obsessão simples. Não confundir uma obsessão simples com um simples engano. Todos nós podemos nos enganar. Mesmo na prática mediúnica, pode haver engano, pode ter algum fator espúrio, é uma coisa eventual. Isso não é uma obsessão, é um engano, algum mistake. Tá? Quando é que nós entendemos que há uma obsessão implantada versus um simples engano? Que pode todo mundo acontecer, ou um animismo, ou qualquer coisa desse tipo. Nós vamos saber pela tenacidade em que as influenciações perversas ou inconvenientes acontecem. Então, se sistematicamente nós temos alguma influência desagradável ou que nos atrapalhe, ou que atrapalhe um grupo, ou que atrapalhe a nossa vida, isso, se é sistemático, é um processo obsessivo, então levanta o flag, levanta o alerta. Se é eventual, não há por que se preocupar. É o fator da tenacidade. Podem ser também obsessões simples de caráter físico. Ou seja, é quando o médium é um médium de efeitos físicos, às vezes até desconhece isso, e seus fluidos são utilizados para gerar ruídos, para movimentar objetos, etc, etc. São fenômenos que acontecem, que incomodam, mas que são de simples diagnóstico, ok? Então, é uma obsessão simples de efeito físico. Obstaculiza trabalhos, atrapalha, gera pequenos inconvenientes de uma maneira geral.
Agora, aqui um detalhe interessantíssimo, está lá no livro dos médiuns. Médiuns, leiam. O obsidiado pode facilmente reconhecer o obsessor. Essa é uma característica importante da obsessão simples, que o obsidiado é reconhecível, tá? Estudando o livro dos médiuns, se preparando, vai conseguir reconhecer. Isso não quer dizer que ele seja muito rapidamente ou muito facilmente eliminado. Às vezes, você tem um obsessor desses aqui, uma obsessão simples, e ele fica alguns bons anos contigo, entendeu? Aí você diz assim, lá vem ele de novo. Mas tudo bem, o segredo é paciência, tranquilidade e ele vai se afastar ou vai, digamos assim, se redimir contigo. Agora sim, vamos falar de um assunto que é muito mais importante, que é a fascinação. Nós vamos focar agora na questão da fascinação. Já é uma influenciação muito mais grave. E na fascinação, nós temos muitas vezes o nosso irmão fascinado que sofre uma influenciação direta e ele imagina coisas, ele vê coisas que são criadas pelo seu obsessor. São ilusões causadas, tá? É uma ilusão por ação direta. Isso é muito sério. E muitas vezes paralisa o raciocínio. Vocês já tiveram situações em que nós tentamos interagir com alguém e diz assim, essa pessoa não consegue ver nada diferente. Eu estou tentando explicar, mas a pessoa não consegue ver nada diferente. E se cristaliza. E é curioso, às vezes, é o seguinte, é que aquela pessoa tem uma opinião e tem todo um conjunto de outras pessoas, um conjunto, não é uma pessoa, de várias outras que tentam argumentar com aquele indivíduo ou com aquela pessoa, com aquela moça, e ela diz assim, não, eu tenho razão, eu tenho certeza que é esse o caminho, que eu devo seguir assim, e não há ninguém que vá me dizer o contrário. Isso é um processo muito grave, muito sério, em que nós, muitas vezes, nos fragilizamos e nos deixamos colocar em situações que possam até nos levar ao suicídio. Porque nós vamos criando sofismas dentro da nossa mente, vamos interpretando a realidade sob uma ótica perversa, a qual nós não sabemos que foi criada dentro de nós, e vamos distorcendo a realidade de forma tal que podemos até achar, como um exemplo que já aconteceu com alguns irmãozinhos nossos lá na Guiana, que foram cometer o suicídio coletivo. Vocês conhecem essa história? Esse é um processo o processo de obsessão pode culminar com situações muito graves. Então é muito importante que nós tenhamos essa flexibilidade de sempre acharmos que podemos estar enganados. Então, é saudável. Diz assim, olha, eu acho, a minha opinião sobre esse assunto é essa. Pelo que eu estudei, pelo que eu pude observar, pelo que eu pude analisar. Admito a possibilidade que eu possa estar errado. Isso já é uma proteção contra processos de fascinação, ok? O obsidiado não reconhece o obsessor como tal. Diferentemente da outra. O obsidiado, nesse caso, não acha que tem um inimigo desencarnado, ou um desafeto desencarnado. Ou às vezes não é nem um inimigo, nem um desafeto. É um amigo que está nos levando para o buraco, ok? É um companheiro, um amigão, um chapa. Só que o cara tá levando você lá para o abismo, tá indo contigo. Ó, vamos lá que vai ser bacana, ok? Tá? Então, o obsidiado não reconhece o obsessor como tal. O obsidiado confia no obsessor ou lhe desconhece a existência. Tá? É no caso da fascinação. Os perigos da mediunidade deseducada, da ignorância. É a questão da fé cega. Deixa eu falar uma coisa sobre a ignorância. Porque as pessoas podem sair daqui dessa palestra achando assim, puxa vida, com o advento do Espiritismo, a humanidade ganhou um grande flagelo chamado obsessão espiritual. O que vocês acham desse comentário?
Com o advento do Espiritismo, a humanidade então passou a ter um novo flagelo chamado obsessão espiritual. Ora, na verdade, a obsessão espiritual sempre existiu. O que acontece é que com o advento do Espiritismo, pôde-se colocar, se lançar luz sobre uma fenomenologia toda que antes era desconhecida. Então, ao contrário, com o advento do Espiritismo, os fenômenos de obsessão passaram a ter processos de profilaxia e terapêutica. O Espiritismo, então, veio auxiliar a humanidade a lidar com as obsessões que antes não estavam sob a ótica, sob o microscópio do cientista. Tá? Estava fora do radar, vamos colocar assim, estava fora do radar. E agora não. Então, muitas vezes, o fascinado pode achar sublime a linguagem mais ridícula. Ele está ali e ele está tão fascinado que ele acha que toda aquela criatura... Está aí, talvez um exemplo não muito bom. São aquelas pessoas que se enamoram pela primeira vez. Muito comum entre as mulheres, né? As mulheres costumam dizer assim, esse aí é o meu príncipe encantado. Lá vem ele no cavalo branco dele, aquela coisa toda, né? Não, mas ele é um santo, aquele rapaz, não faz nada de errado. E às vezes os rapazes também, não, aquela, né? Todo mundo, como é que tem uma palavra para isso, né? Como é que idealiza? Né? Muito comum entre as pessoas que se enamoram pela primeira vez, ninguém consegue, você está tão fascinado com aquela criatura que você não consegue ver os defeitos dela. Já viram essa situação? Né? Aí depois casa e não sei o que e tal, né? Não é isso? Claro que no meu caso isso não aconteceu, né, meu amor? Não aconteceu. Nós até hoje estamos fascinados um com o outro. Mas enfim, um outro detalhe muito importante. Muito importante. A fascinação, ela afeta tanto aos sábios quanto aos ignorantes. É uma causa estranha, porque também muita gente imagina que a fascinação, como um processo de influenciação perniciosa, um processo muito grave, acham que as pessoas que são sábias, que são cultas, que são doutas, que têm curso superior e tudo mais, elas estão alheias a esse processo. Não é verdade. Influencia tanto o sábio, o culto, quanto a pessoa mais ignorante, mais simples. E aí, uma passagem retirada do Livro dos Médiuns diz o seguinte: já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. Efetivamente, graças à ilusão que dela decorre, o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria um cego, e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fossem a única expressão da verdade. Ainda mais pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. É aquele amigo oculto, invisível, que vai te guiando, vai te quase que te hipnotizando. Ele vai te dando aquele pensamento e você vai achando que aquele pensamento é teu. E ele martela, ele é ardiloso, ele é tinhoso, ele é inteligente, ele é sábio, ele é culto. Ele conhece você muito bem, ele sabe os seus pontos fracos, então ele vai te influenciando. Ele vai te influenciando. E você, se você vai dando corda, você vai então caminhando nos passos dele. A Dona Ivone Pereira tem vários livros a respeito desse assunto. Eu particularmente tenho uma trilogia que eu gosto muito, Nas Voragens do Pecado, o Drama da Bretanha e o Cavaleiro de Numier. Nesse livro é bem colocado processos obsessivos em que o obsidiado, não como vítima, isso também é importante, a Casa Espírita esclarece que obsessor e obsidiado não é algoz vítima, são duas vítimas, ok? Não é algoz vítima, são duas vítimas, são duas pessoas necessitadas de amparo, de evangelização e de auxílio do bem, né, do alto. E coloca, nesse caso desses romances, claramente
um processo de obsessão que leva o obsidiado ao suicídio. Não como uma vítima, que assume responsabilidade, mas aquele que fez o suicídio acontecer também assumiu responsabilidade junto com o suicida. Então, o assunto ele é muito relevante, ele pode e deve ser estudado. E a doutrina espírita, com o Livro dos Médiuns, permitiu que pudéssemos todos nós compreender mais profundamente esse assunto e de forma tal que nós pudéssemos todos nos proteger e gerar um tratamento para isso. Aqui é uma observação interessante. Eu gostaria de pedir para vocês 1 minuto de atenção, mais do que vocês já estão dando. Olha que interessante que está colocado aqui no Livro dos Médiuns. O que o fascinador mais teme são as pessoas que veem com clareza. Daí o consistir a sua tática, quase sempre, em inspirar seu intérprete, ou seja, a sua vítima, o afastamento de quem quer que lhe possa abrir os olhos. Quem quer que lhe possa abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter sempre razão. Olha que interessante. Olha que o teu obsessor, acho que ninguém aqui tem obsessor, ok? Mas o obsessor, quando ele obsidia alguém, a primeira coisa que ele quer fazer é afastar as pessoas que possam esclarecê-lo. O livro, o filme, a casa espírita, a frequência na casa espírita, a palestra, todas essas coisas, a ele, eu quero ficar na sombra, eu quero ser o lobo na pele do cordeiro, eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. E, portanto, eu quero que você fique na ignorância. Aquela pessoa ali, está esclarecendo muito, esse cara não presta, hein? Esse cara não presta. Tá vendo? Não presta, não vale nada. Aí você, não presta, não vale nada, não vale nada. E se afasta. Entenderam? Entenderam todos? Isso é muito importante, tá? A gente precisa ficar ligado. Orai e vigiai. A subjugação, que nós não vamos falar, é o superlativo de tudo isso que a gente falou agora. É um grau ainda mais avançado da fascinação. Causas da obsessão. Vingança de condutas na vida presente. Então, não é só da vida pretérita, tá, meus irmãos? Também é da vida presente. Vingança de condutas de vidas pretéritas. Simples desejo de fazer o mal. Tem espíritos que querem só fazer o mal, por fazer o mal. Inveja, ódio, covardia, fraqueza moral da vítima. Aqui uma observação também legal, sabe, gente? É muito importante que a gente frequente a casa espírita, sim. Que a gente tenha assiduidade, sim. Nós precisamos nos fortalecer moralmente, porque o perverso, ele é covarde e está lá exarado no Livro dos Médiuns. Eu confesso a vocês que já li antes, mas dessa vez eu olhei com outros olhos. Então tem obsessor que se liga ao obsidiado simplesmente porque o obsidiado é fraco moralmente. Então é importante, é imperativo que nós nos evangelizemos, que nós frequentemos a casa espírita, adquiramos a cultura espírita e a cultura evangélica. E mais do que isso, pratiquemos o bem e busquemos as sintonias das forças do bem. Parasitismo consentido, isso é muito caso no tabagismo, no alcoolismo, na drogadição. É o parasitismo consentido, em que nós, pela nossa conduta, ensejamos que esses nossos irmãos, muitas vezes os nossos amigos espirituais, se juntem conosco e exacerbem o nosso desejo de consumo e de práticas viciosas as mais variadas possíveis, na área do sexo, na área dos relacionamentos, na área do consumo, da alimentação, em tudo. Então, é o chamado parasitismo consentido. É importante nós estarmos vigiando sempre a nossa conduta, o nosso pensamento e cotejando com relação à nossa conduta espírita cristã o tempo todo. E a combinação parcial ou total de todos os fatores acima. Os obsessores são atraídos pelos obsidiados. Compromissos conscienciais de ajuda.
também é muito interessante. Eu vou estourar acho que uns 2 minutos, eu prometo a vocês, tá? Compromissos conscienciais de ajuda. Sabe o que quer dizer isso, minha gente? Isso daqui quer dizer o seguinte: nós somos muitas vezes perseguidos pelo mal que realizamos. Isso todo mundo sabe, né? O que muitas vezes a gente se esquece, e eu tive que olhar Kardec, Livro dos Médiuns agora, acho que 20 anos depois de eu ter lido pela primeira vez, que nós também podemos sermos mal vistos, maldados ou perseguidos no superlativo da coisa, pelo mal que deixamos de fazer. Pelo bem. Oh, desculpe, pelo bem que deixamos de fazer. Aí não faz sentido, né? Dá certeza. Obrigado, Dini. Entenderam? Pelo bem que deixamos de fazer, nós podemos ser perseguidos também. É o compromisso consciencial de ajuda. Nós somos perseguidos pelos desafetos, compradores de exemplos que perseguem a possibilidade... Cobradores de exemplos aos que perseguem a possibilidade de evoluir. Médiuns espíritas em particular. Entenderam essa daqui? Então, se você é um médium espírita, você está com a proposta, não, eu quero frequentar a casa espírita, eu quero fazer parte do grupo mediúnico, eu quero trabalhar, eu quero compreender, eu quero fazer palestras, eu quero colaborar com a distensão do espiritismo pela humanidade. Tem um grupo que está te olhando, meu amigo. Não é você não. Estou dizendo o seguinte, tem alguém lá que já ficou preocupado. Não é você não. Mas olha só, existe na espiritualidade, existem irmãozinhos nossos que não querem que o espiritismo se implante na Terra, que querem ficar para trás, que querem que todo mundo fique, digamos assim, no baixo. A gente até estava falando sobre isso lá hoje no nosso grupo, né, David? Entendeu? Então, vamos atrapalhar eles. Tá? Então, os médiuns, as pessoas que têm trabalhos no campo da evolução da humanidade, essas pessoas são visadas no sentido de tentar obstaculizar o trabalho delas para a redenção da humanidade. Ok? Sintonia natural e automática, karma a resgatar, dharma a consolidar. Depois, quem tiver dúvida sobre o que é dharma ou karma, fale conosco ou compre o Livro dos Médiuns. Ok? Porque eu quero mesmo chegar aqui nessa parte, porque eu não quero só assustar a assistência, né? E vamos falar das coisas boas, né? Então, as obsessões, como é que se combate, como é que se previne as obsessões. Manter sempre a serenidade e a confiança em Deus, em qualquer que seja a circunstância. A experiência humana na Terra é uma experiência educativa, pedagógica. Nada acontece conosco sem a permissão de Deus, correto? Então, vamos sempre nos lembrar disso, vamos confiar em Deus e vamos nos manter sereno em todas as circunstâncias, por mais dolorosas, por mais desafiadoras que elas sejam. Difícil, fácil falar, difícil fazer, mas é importante que saibamos. Buscar a instrução e o convívio salutar dos bons espíritos. Gente, vamos vigiar com quem nós andamos. É muito importante as pessoas que nós convivemos. As pessoas que nós convivemos podem determinar o nosso futuro, para o bem ou para o mal. É muito importante selecionarmos o nosso convívio. Manter leitura edificante, evitando exposição desnecessária a elementos de desarmonização. Livros, filmes, não que nós vamos estabelecer censura e nós vamos dizer, não, pode ver esse, não pode ver, mas se aquelas imagens, se aquelas questões, se aquela cultura, se aquele lazer, se aquela convivência não te joga para frente, para cima, para o alto, não está te fazendo bem, então, bolas, nós não selecionamos o alimento do nosso corpo, por que não vamos selecionar o alimento da nossa alma, né? Então, é esse aspecto. Orar pelos inimigos. Reavaliar sua conduta na pauta das lições espírita cristãs. Ocupar o tempo com trabalho, com caridade e autoinstrução. Cabeça vazia. Assiduidade na casa espírita. Passe e água fluidificada. Gente, assiduidade na casa espírita. Ok? É muito importante, é aqui que nós nos reabastecemos
adquirimos conhecimento, recebemos a nossa água fluidificada, o nosso passe, atendimento fraterno. Orar para o seu anjo guardião pedindo proteção e ajuda. Eu vou parar aqui, tinha mais... Eu nunca consigo fazer todas as coisas. Mas tudo bem. Vocês viram que está tudo bonitinho, é porque foi a Rob que fez. Está tudo acentuado e tal. Tá maravilha, né? Ok. Tá. Só para fechar. A questão do nosso anjo guardião. Então, nós não estamos desamparados. Na medida... E essa é um fechamento muito bonito. Eu sei que eu abusei de vocês, mas olha, vale a pena. Vale a pena. Olha como é que a gente vai fechar essa noite. É o seguinte... Pela nossa conduta, nós permitimos, nós damos a permissão ao nosso anjo guardião que ele fique próximo de nós. Se pela nossa conduta, nossa desarmonização, as nossas intempéries verbais, as nossas intemperanças, desculpa, foi? Pelas nossas rebeldias, ótimo. Por essas coisas, essas questões todas que nós sabemos que desarmonizamos conosco mesmo, o nosso anjo guardião, ele se afasta porque ele não consegue sintonia conosco. E aí sabe o que acontece quando o nosso anjo guardião se afasta? Nós abrimos a guarda para os nossos outros irmãos que podem estabelecer um processo de fascinação. Então, a questão da fascinação, ao mesmo tempo é muito grave e ao mesmo tempo é muito simples de resolver. Só depende de nós. Se nós buscarmos a oração, a leitura edificante, a prática do bem, a tolerância, a paciência, a busca que pelo menos que seja a autoconsciência dos nossos próprios equívocos e a nossa predisposição de mudar, de crescer, de aprender, de combater os nossos vícios, isso traz o nosso anjo guardião para junto de nós. E quando isso acontece, os espíritos malfazejos, eles, vão embora. Ok? Então vamos guardar essa tranquilidade nas nossas almas, vamos orar, pedir ao nosso anjo guardião que nos acompanhe, que nos proteja, que esteja ao nosso lado, que releve os nossos erros e que nos auxilie no nosso progresso, na nossa evolução. Desta forma, estaremos nos garantindo no que diz respeito aos processos obsessivos. Muito obrigado a todos, uma boa noite.